Olá, boa noite. Começa agora mais um Aqui Entre Nós de TVeja, fechando a semana num papo com o Carlos Graeb. Tudo bem, Graeb? Tudo bem, Silvio. Boa noite. Graeb, a notícia do dia é que a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para ouvir o ex-presidente Lula no âmbito das investigações do Petrolão. Não é pouca coisa, né, Graeb? Pois é, Silvio. O Lula já era alvo de uma investigação pelo Ministério Público, que estava querendo saber direitinho quais eram as relações dele com a Odebrecht, né, se existiu, se configurou ali um quadro de tráfico de influência, naquelas viagens todas que ele fazia com os executivos da empreiteira, para que ela conseguisse negócios fora do Brasil. Também há um interesse sobre as contas do Instituto Lula e da sua empresa de palestras, a tal Lils, que recebeu uma dinheirama, entre outras, da Camargo Correia. Estão pipocando um monte de suspeitas sobre a maneira como o Lula poderia ter se beneficiado da grana das empreiteiras. Falar em beneficiado, Graeb, a gente tem até, a nossa produção vai colocar um trechinho, né, do despacho do delegado da Polícia Federal, e é importante dizer, né, pela primeira vez, Graeb, está escrito, está no papel, a Polícia Federal diz que, sim, o ex-presidente Lula pode ter se beneficiado do esquema. Olha lá. Pode ter sido beneficiado pelo esquema em curso na Petrobras, obtendo vantagens para si, para seu partido, o PT, ou mesmo para seu governo, com a manutenção de uma base de apoio partidário sustentada à custa de negócios ilícitos na estatal. Tá lá, né? De outra forma não poderia ser, tá escrito, né? Exatamente. Então, já tinha essa investigação correndo no âmbito do Ministério Público. Agora, mas isso aí não era exatamente Petrolão, né? Agora, o Lula foi trazido, ele, olha ali, em carne e ar quente, né? Foi trazido para o âmbito do Petrolão de maneira explícita. E outro trecho interessante que eu anotei do despacho do delegado, que é o seguinte, ele descreve claramente o Petrolão como um esquema de poder político que usava dinheiro sujo. Então, o que esse delegado está dizendo, olha, tem todos os indícios, coisa que todos os analistas já vêm dizendo, mas quando você bota isso na palavra de uma autoridade, ganha outro peso. O delegado dizendo que tem todos os indícios mesmo de que a grana da Petrobras serviu para um projeto partidário, um projeto de poder, e o beneficiário maior teria sido o ex-presidente da República, né? Então ele fala, acho que está aqui configurada a condição para que a gente investigue este nobre político. Pois é, ainda continuando em Lula, né, Graeb, ele andou soltando a língua essa semana de novo, né? Andou falando, ele estava num giro pela América do Sul, não é isso? Pois é, eu acho muito interessante a situação que está se configurando para o Lula, né? Ele é uma das incógnitas da nossa política hoje, né, Silvio? Por quê? É um político, foi importante, teve aquela popularidade que todos nós sabemos qual foi, e que de repente está se transformando num personagem do noticiário policial. Como aconteceu hoje. Né? O presidente mais popular da história do país virou personagem. Aliás, hoje nós podemos dizer que oficialmente ele faz parte do noticiário policial. Vamos pedir para a nossa produção colocar mais uma vez, é importante mostrar esse relatório da Polícia Federal, né? Porque oficialmente não poderia ser mais didático o documento, né? O Lula virou personagem da crônica policial brasileira oficialmente hoje. Eu acho que é isso que está aí nesse papel, né? E aí nesse giro pela América do Sul, né, ao longo da semana, ele andou falando. Então, daí você veja só, um político com esse perfil, que de repente se vê acossado por um monte de acusações, de suspeitas, de investigações, como é que ele reage? O Lula mesmo disse um tempinho atrás, falou assim, olha, se eu ficar parado, se eu ficar em silêncio, eu viro alvo fixo. É o patinho que o pessoal fica lá, pá, né, acertando com a espingarda. Ele resolveu botar as asinhas para fora. Então começou a dar pitaco para todo lado. Saiu pela América do Sul, falou na Argentina, falou no Paraguai. E interessante é o que ele falou. Né? Não foram palavras de apoio ao governo da sua pupila
Dilma Rousseff, do seu poste de estimação. Não foram palavras de apoio. No Paraguai, ele disse que você pensar em cortar investimentos sociais num quadro de crise econômica como está agora é uma maluquice. Você tem, na verdade, que... Olha aí, ó, talvez essa seja uma das últimas imagens do Lula e da Dilma em plena harmonia. Olha só, que bonito, um dia claro. Esse os é o dois 7 ali de setembro em Brasília. Os dois passeando ao sol. É uma imagem bonita. Continuando seu raciocínio... Mas eu acho que o bastidor não é o que essa imagem tão singela mostra. Né? O bastidor é de um ex-presidente que começa a sabotar. Não só nos bastidores, que talvez ele já viesse fazendo, há indícios disso, mas ao vivo, de microfone na mão, público, no país vizinho. Certo? Agora, quando o Lula ataca o ajuste fiscal, por exemplo, Greber, ele está atacando o próprio governo. É isso, exatamente, é isso que a gente estava falando. Quer dizer, ele se manifesta em público no Paraguai e diz que o caminho do ajuste fiscal que está sendo estudado pelo governo é um caminho errado, que não tem que cortar nada, ou seja, ele bombardeia aquilo que o Brasil precisa. Nós sabemos que o Brasil precisa fazer corte de custos, porque o Estado não cabe dentro do nosso PIB, não cabe dentro das suas receitas. O Estado brasileiro é gordo demais, ele não cabe dentro do figurino. E por falar em corte, né, é bom a gente dizer, eu não canso de marcar, ó, 19 dias, hoje faz 19 dias que o governo veio a público, chamou uma entrevista para anunciar que sim, faria aquilo que é preciso ser feito, cortar ministérios. Até agora não disse quais, quando e, aliás, né, cadê o corte? Como diz a presidente Dilma, sempre que lhe perguntam isso, e tem perguntado várias vezes, né? Ela fala, falarei disso quando for falar disso. Uma coisa desse tipo, né? Quando chegar na meta, que não tem meta, né? É uma variação da meta sem meta, né? Então, o presidente foi lá para o Paraguai e falou essas coisas que já eram um cutucão no caminho possível para os ajustes. Daí ele foi para a Argentina e falou aquela frase lapidar, que não importa o que as agências de classificação de risco digam. Como é que é a frase? Você se lembra exatamente? Não, na verdade, vamos primeiro só até para situar, né? Uma das notícias mais importantes dessa semana, uma notícia obviamente que não é positiva, mas a Standard & Poor's, né, que é uma das agências de avaliação de risco, rebaixou a nota do Brasil, né? Tem aí um downgrade para o Brasil, né? E aí, bom, obviamente que a imprensa questionou o ex-presidente Lula nessa sua viagem. Escuta, o que você acha, o que isso significa? E a resposta dele, não significa nada. Exatamente. O rebaixamento não quer dizer nada. O que é uma estultice em todas as frentes possíveis. Até porque em 2008, quando o Brasil conquistou, né, o Investment Grade, isso foi comemorado no governo de uma forma, né, com a gente exibiu o vídeo do próprio Lula dando a notícia em primeira mão, todo feliz. Né, olha, acabamos de receber a informação de que o Brasil, com um sorriso, né, de lado a lado do rosto. Então, é uma bobagem, porque ele mesmo sabe que quer dizer alguma coisa, está registrado em vídeo lá em 2008, é uma bobagem por razões práticas, porque é um fato da vida. As empresas, às vezes até por estatuto, precisam se pautar pelas agências de risco para fazer as suas políticas de investimento. Então, alguma coisa quer dizer. O Lula diz essas coisas impunemente na Argentina por causa dessa mentalidade da esquerda latino-americana que acha que realmente pode continuar vivendo num mundo fechado, que o mundo lá fora não interessa. Como ele completou, né? O que importa é o que nós queremos fazer. Minha nossa. Como se ele vivesse num mundo que é interconectado de 1000 maneiras diferentes e mais ainda na economia. Não existe país que viva como uma ilha isolada hoje em dia. O Brasil, certamente, é um país que tem uma poupança interna muito baixa e é um país que não consegue financiar nada das suas muitas carências se não vier dinheiro de fora. Então, essa ideia de que nós fazemos o que nós queremos, a gente pode prescindir, a gente não precisa prestar atenção no que... Isso é uma asneira daquelas grossas. O Brasil precisa, na verdade, o que o Brasil precisa é se abrir mais para o mundo. O Brasil precisa ser mais receptivo para o empreendedor estrangeiro, para o dinheiro estrangeiro.
acabar com as suas bagunças de burocracia e tudo mais. Então, o Lula dizendo essas coisas não ajuda em nada, sendo ele quem é, não ajuda em nada o esforço de ajuste de rumo e de arrumação de casa, que é o que esse governo da Dilma precisa empreender. Se já fosse um governo articulado, já não ajudaria. Sendo o governo o que é essa casa de malucos, ajuda menos ainda, né, Silvio? Então, o Lula se põe em público, não estou nem dizendo dos bastidores, mas em público ele se põe como um sabotador do governo, do partido dele. A Dilma também andou falando, né, Greve? Deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico, não foi isso? Sim, deu uma entrevista importante nessa que foi publicada nessa quinta-feira, né? Só concluir aqui o raciocínio sobre o Lula, deixando no ar, na verdade, a coisa. A gente pode discutir talvez na semana que vem, né? O que quer dizer o Lula sabotando em público o governo da Dilma? O que isso diz a respeito das pretensões dele para 2018? O que isso diz a respeito dele sobre o medo, a paura que ele pode estar sentindo, vendo as investigações batendo a porta dele de maneira concreta? O Lula certamente não quer descer pelo ralo depois de ter chegado ao ponto em que ele chegou na política. Claro, para usar uma metáfora, uma alusão que ele mesmo faz, né? Ele usa o Schumacher, o piloto de Fórmula 1 como exemplo, né? Que depois de encerrar a carreira, voltou e não conseguiu obter o mesmo sucesso da primeira passagem, né? Exatamente. Mas enfim, sobre 2018, eu acho que primeiro a gente precisava saber se a Dilma chega a 2018. Vamos ver. Bom, comentar rapidamente a entrevista da Dilma. Ao jornal Valor Econômico. Né? Exatamente. Uma entrevista importante do momento. E sobre o Lula, eu acho que é bonitinho. Eu vou destacar alguns trechos da entrevista, né? Porque a Dilma insiste, ao contrário do Lula, insiste em dizer coisas boas a respeito dele toda vez que ela aparece em público, né? Em homenagem a eles, enquanto você fala, nossa produção vai colocar aquela foto de novo. Isso, a foto dos dois tão alegres sob o sol de Brasília. Olha lá. Passa a vida inteira querendo que eu brigasse com Lula. Depois que virei presidente, é o tempo inteiro. Antes não, era impossível, porque eu vivia aqui e era bastante discreto, aqui em Brasília, né? Eu entendo o que o Lula pensa. 2 seres humanos nunca concordarão em tudo, mas o Lula é uma das pessoas com quem eu mais concordo na vida. É legal você ver o Lula discordando dela em público e a Dilma. Eu já cometi esse ato falho mais de uma vez, a Lula. E a Dilma no mesmo dia dizendo que a concordância entre eles é absoluta. Afinal, é concordância ou não é discordância? Alguém aí está mentindo. Alguém não está sendo honesto com os seus sentimentos, Silvio. Tem um cheiro de intriga palaciana aí nessa história toda, né? Tem, com certeza. De traição, de gente que não está se dando bem. Eu gosto também de um outro trecho da entrevista, que é um trecho em que a Dilma se entrega. Ela se entrega à razão, meio que sem querer. Ela diz assim, quais são as 3 formas de você estabilizar a dívida pública? Primeiro, crescimento econômico. Segundo, juros menores sobre a dívida, incidência dos juros sobre a dívida. Terceiro, a administração fiscal. Nós não controlamos nem a primeira nem a segunda, ou seja, nem o crescimento econômico, nem a incidência do juro. Só controlamos a terceira, a administração fiscal. Só podemos atuar ali. O que estou Pela primeira vez, a Dilma disse que o governo não consegue criar crescimento econômico, que foi o que ela passou os 4 anos do primeiro mandato fazendo, com aqueles subsídios, com aquelas interferências que levaram a inflação lá para cima, com aquela dinheirama do BNDES despejada em... Pela primeira vez, ela reconheceu aqui, quase que nas entrelinhas da entrevista, que o governo não consegue criar do nada, num passe de mágica, crescimento econômico. Ou seja, o que ela disse é que tudo o que ela fez no primeiro mandato dela era uma idiotice. Ela reconheceu que nós não conseguimos controlar o crescimento econômico, que foi tudo que ela tentou fazer no primeiro mandato. Eu diria que
lapso de sinceridade. Foi um lapso de sinceridade, um lapso de racionalidade econômica. O que ela disse? Nós só conseguimos controlar a terceira variável, que é a administração fiscal, ou seja, os cortes do governo, os gastos do governo. Essa frase aqui é incrível, Silvio. É incrível, porque ela, em 10 linhas, ela jogou no lixo o primeiro mandato dela, disse que nada do que ela fez lá fazia sentido, e disse que tudo que ela precisava fazer era controlar os gastos do governo. Que é o que todo mundo, para usar a palavra que os petistas usam de maneira pejorativa, né, os heterodoxos, vêm dizendo há tanto tempo. Olha para o lado dos gastos, olha para o lado controla os gastos do governo. São as 10 linhas mais reveladoras que essa presidente já disse. A verdade, né, Grebe, é que esse governo chama coletiva, esse governo anuncia, enrola, mas cortar gasto, que é bom, nada, né? O Jornal Globo deu uma boa manchete hoje, que a resposta ao rebaixamento foi nada, né? Lero-lero. Nada de ações práticas, lero-lero, né? Excelente. Muito lero-lero e nada de ações práticas. Disse-se muito ontem que hoje haveria anúncio de cortes administrativos, talvez até a indicação dos primeiros ministérios que seriam cortados. Está acabando o dia e silêncio sepulcral no Planalto. Então é um governo que realmente não consegue passar da retórica para a ação. E o Levi, o ministro da Fazenda Joaquim Levi, disse também uma frase reveladora ontem, numa entrevista coletiva. Ele disse: nós sabemos que o mercado não reage a palavras, ele só reage a ações. Então, enquanto o governo não fizer alguma coisa, ao invés de só ficar jogando palavras ao léu, as chances da gente sair do brejo não existem. Muito bem, Grebe. Mais uma vez, e infelizmente, a gente encerra o Aqui Entre Nós com notícias não tão agradáveis para o nosso telespectador. É a nossa sina nessas sextas-feiras, Silvio. Pois é, mas aproveite seu final de semana. O Aqui Entre Nós termina aqui, a programação de TV já continua. Até mais.